Olá pessoal, sou o professor Jonathan Pierotti. Essa é a nossa segunda aula, onde eu vou dar continuidade com a disciplina de matemática aplicada à administração. Vou falar nessa unidade dos juros compostos versus a função exponencial. Então, o juro composto, como vocês já viram, ela é uma função onde sua principal característica vai se relacionar diretamente com a característica de uma função exponencial, que essa função exponencial ela tem uma característica do aparecimento de uma variável no expoente. Então você vai ter uma potência e essa potência vai estar elevado a uma letra, que é uma variável. E esse tipo de função expressa situações onde ocorrem grandes variações em períodos curtos. Ou seja, quando você tem uma função exponencial, no caso do juro composto, essa é um tipo de função que tem um crescimento muito rápido. Ou seja, ele sofre grandes variações em períodos curtos. Num depósito a prazo, tomando um exemplo aqui, num depósito a prazo efetuado em um banco, o capital acumulado ao fim de certo tempo é dado pela fórmula montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então essa fórmula aqui é a fórmula do montante, é a relação que a gente tem aí nos juros compostos, que relaciona o capital, a taxa de juros e o tempo da aplicação, onde nesse sistema, ao final de cada mês, os juros capitalizados são incorporados ao depósito. Então, aqui no juro composto, né, é um pouco diferente do juros simples, onde a rentabilidade é bem maior do que a dos juros simples, onde seu crescimento se dá de acordo com a função exponencial. A gente vai poder ver mais na frente que o crescimento do juros simples é uma função afim, o crescimento é constante. Já no juro composto, o crescimento já é bem mais rápido de acordo com o tempo. Trouxe aqui um exemplo da própria apostila de vocês, onde temos um capital de R$ 500, uma taxa de juros de 1% ao mês, num período de 4 meses. Trouxe aqui para a gente observar a variação do capital. Por exemplo, aqui no primeiro mês, o capital de 500 é uma taxa de 1%, transformando aqui para decimal, dividindo por 100 dá 0,01. Ele vai ter um juro de 5, calculando aqui 1% de 500 vai dar 5. E o montante vai ser o que? Vai ser a soma do capital com os juros. 500 mais 5, 505. No segundo mês, o meu capital já vai ser o montante anterior, vai ser os R$ 505. Essa taxa de juro de 1% vai incidir em cima desse capital de R$ 505, que vai me render um juro de 5,5, ou seja, um juro maior do que 5,05, um juro maior do que o juro anterior. Se fosse no juro simples, a rentabilidade aqui seria sempre R$ 5, mas no juro composto, o montante está sempre aumentando, ou seja, o novo capital vai estar sempre maior. Ou seja, sempre vamos ter um juro maior que o anterior. Então, o montante nesse segundo mês seria 510,05. No terceiro mês, meu capital agora vai ser o montante anterior do segundo mês, que é 510,05. A taxa de juros permanece a mesma. E os juros nesse terceiro mês já vai ser maior que o segundo, que tinha sido 5,05, agora vai ser 5,10. Teremos um montante assim de 515,15 centavos. No quarto mês, nosso montante o montante do terceiro mês vira o capital do quarto mês. A taxa de juros permanece e os juros aumentam. Ou seja, ele tem um crescimento bem mais rápido que o do juros simples. Aqui, ó, uma relação que a gente pode perceber da seguinte forma: no primeiro período, o montante 1 é a soma do capital mais o CI, é o capital vezes a taxa. O capital que varia, um aumento, aqui a taxa vezes o capital vai te dar uns juros. Aqui é o que a gente considera um período só, então o tempo aqui é 1. Então o acréscimo, que aqui seria os juros no caso, juros que é capital vezes a taxa vezes o tempo unitário. Então a gente pode, colocando o C aqui em evidência, e temos o que? Que o montante é quem? Capital vezes 1 mais a taxa. O montante 1 é esse. No segundo período, vamos ter um montante 2,
que vai ser uma junção do montante 1 mais o juro obtido aqui no segundo período, mais o juro obtido aqui, no caso vai ser o montante 1 vezes a taxa. Logo, no segundo período, o montante 1 é quem? Capital vezes 1 mais a taxa. O montante no outro, capital vezes 1 mais a taxa, vezes a nova taxa. Porque essa nova taxa, esse segundo montante aqui, esse montante 1, vai ser o capital aqui no segundo período. Pela fórmula aqui, a fórmula do montante 1 era C vezes 1 mais I. Então essa taxa vai incidir em cima desse novo capital, que é montante. Colocando 1 mais I em evidência aqui, vamos ter exatamente C vezes 1 mais I mais 1 mais I, que vai dar C vezes 1 mais I ao quadrado. No terceiro período, vamos ter o mesmo processo, o montante 3 vai ser o montante 2 mais o montante 2 vezes a taxa, porque esse montante 2 já é o capital anterior, é o capital, que vai dar C vezes, mesmo processo, C vezes 1 mais I elevado a 3, e assim sucessivamente. Ou seja, por indução finita, podemos chegar a uma fórmula do juro composto, onde o montante vai ser quem? O capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N. Nesse caso aqui, o N aqui está se referindo ao tempo. A gente pode apresentar por um N ou por um T, que é uma fórmula análoga com a forma de uma progressão geométrica. Forma de progressão geométrica, o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. O juro composto ele se relaciona com uma PG, tem um crescimento rápido que nem o de uma PG, onde o do juro simples ele se relaciona com uma PA, uma progressão aritmética, crescimento constante. Um exemplo aqui, para um depósito de R$1.000 com a taxa de 2% ao mês, qual o capital acumulado ao fim de 6 meses? Vamos só substituir aqui simplesmente na fórmula, montante capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante, o capital investido foi de 1.000, a taxa de juros 2%, sempre transformando a porcentagem em decimal, divide 2 por 100, vai dar 0,02, elevado ao tempo, que é 6. Então meu montante aqui vai ser o que? 1.000 vezes 1,2 elevado a 6. Nessa hora é importante estar com uma calculadora científica, para estar calculando aqui essas exponenciais, as potências, que vai dar um montante total de R$ 1.126,16. Então o capital acumulado ou montante será de R$ 1.126,16. Então aqui é uma comparativa aqui entre o juro simples e o juro composto. Trouxe aqui uma tabelinha para a gente perceber. Aqui ó, desse lado esquerdo a gente vai ter o juro simples e à direita o juro composto. E aqui mais à direita uma diferença entre os dois. Tomamos como base no mês 0 o mesmo capital investido de R$ 25.000. No primeiro mês o rendimento aqui no primeiro mês, o juro simples e o juro composto eles têm a mesma rentabilidade. O único momento que eles vão ter o mesmo rendimento vai ser no primeiro mês. Até o primeiro mês eles vão ter a mesma rentabilidade, mas a partir do primeiro mês, não, depois do primeiro mês, aí o juro composto já passa na frente e rende muito mais. Aqui, ou seja, que no final de 10 períodos a diferença vai ser de R$3.000 para um investimento de R$25.000, uma diferença grande, diferença de R$3.222 em 10 meses, uma diferença bem grande. Onde eu pude estar colocando aqui ó, um gráfico que a gente pode estar analisando dessa tabela, onde aqui essa linha vermelha temos os juros compostos, temos um crescimento de uma função exponencial, e quanto mais tempo passar, mais rápido ele vai crescendo. E o juros simples dessa linha azul, um crescimento sempre constante, ficando cada vez mais distante a linha do juros simples da linha dos juros compostos. Aqui na comparação entre os juros simples e os juros compostos, a gente toma as seguintes conclusões: taxas de juros baixas e ou período de capitalizações curtos não provocam grandes distorções entre juros simples e compostos. Então, se as taxas for pequena ou período pequeno, a diferença é pequena. Trabalhando com taxas altas e ou longos períodos mostram grandes diferenças entre os montantes produzidos por juros simples e compostos. As equivalências de taxas é o seguinte: se você tem duas taxas I1 e I2,
podemos dizer que elas são equivalentes se aplicadas ao mesmo capital, C, durante o período de tempo, através de diferentes sistemas de capitalização, produzem o mesmo montante. Então, duas taxas, se produzirem o mesmo montante no mesmo intervalo de tempo, então podemos dizer que elas são equivalentes. Como por exemplo aqui uma expressão, não, por exemplo não, na verdade a relação aqui, uma expressão matemática básica e de fácil manuseio que nos fornece a equivalência de duas taxas é 1 mais IA é igual a 1 mais IP elevado a N, onde o IA é a taxa anual e o IP é a taxa do período. Você pode trabalhar em mês, bimestre, trimestre, semestre, sucessivamente. E o N é o número de períodos. Então essa aqui é a relação para a gente estar calculando. Então a relação entre as taxas. Por exemplo, qual é a taxa anual de juros equivalente a 2% ao mês? Temos que 2% aqui, ó, 2 sobre 100, que é 0,02. Então transforma sempre a porcentagem em número decimal. Onde vamos ter o que? 1 mais IA igual a 1 mais IP elevado a N. Substituindo aqui a taxa, onde o 0,02 vai ser o nosso IP, taxa do período, no caso o período que ele quer aqui, 2% ao mês, período mensal, 0,02, substituindo aqui, ó, 1 mais IA igual a 1,02 elevado a 12. Aí isola o IA aqui, leva 1 subtraindo, vai dar uma taxa anual de 26,82%. Então a taxa anual de juros equivalente a 2% ao mês é de 26,82%, bem diferente do que muitos pensam a respeito da que a gente pode pensar que 2% ao mês rende 24% ao ano. Até coloquei isso aqui. As pessoas desatentas poderiam pensar que a taxa anual nesse caso seria calculada da seguinte forma: 2% vezes 12 igual a 20% ao ano. Esse tipo de cálculo não procede, pois a taxa anual foi calculada de forma correta e corresponde a 26,82% ao ano. Essa variação ocorre porque temos que levar em conta o andamento dos juros compostos sobre juros. Então, realmente a taxa só seria de 24% ao mês se a gente estivesse trabalhando com juros simples. Mas nos juros compostos, a forma de calcular a taxa anual é outra. Não é só multiplicar por 12. E a taxa nominal? A taxa nominal é quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está referida. Alguns exemplos: 340% ao semestre com capitalização mensal, 1150% ao ano com capitalização mensal, 300% ao ano com capitalização trimestral. Essa aqui é taxa nominal. Taxa final semestre, capitalização mensal, ao ano, capitalização mensal. Por exemplo aqui, ó, uma taxa de 15% ao ano com capitalização mensal terá 16,8% ao ano como taxa efetiva. Você pegar 15 sobre 12, 15% dividido por 12, vai dar 1,25. Um ano equivale a 12 meses. Então, 1,25 elevado a 12 dá 1,1608. 12 períodos de capitalizações compostas. Então, você pode estar fazendo isso para estar calculando a capitalização mensal. A taxa efetiva é quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquele a que a taxa está referida. Alguns exemplos: 140% de capitalização ao mês com capitalização mensal, 250% ao semestre com capitalização semestral, 1.250 ao ano com capitalização anual. Então, a gente pode perceber que lá na taxa, aqui na taxa efetiva é por cento ao mês, capitalização mensal, 250% ao semestre, capitalização semestral, 1.250% ao ano com capitalização anual. Na anterior a gente tinha o que? Do primeiro a porcentagem em meses e a capitalização mensal. Não, no semestre a capitalização mensal,
tantos por cento ao ano, capitalização mensal. Então a taxa efetiva é diferente da taxa nominal, que trazia, por exemplo, 340 ao semestre com capitalização mensal. Uma diferença da taxa nominal para a taxa efetiva. Onde a taxa, a gente tem uma fórmula aqui, pela formulação de Fischer, onde a taxa efetiva de juros incorpora uma expectativa de inflação. Na verdade, a fórmula está aqui. Taxa efetiva igual a 1 mais R vezes 1 mais INF menos 1 vezes 100. Onde esse R é a taxa real de juros, é depurada dos efeitos inflacionários. E INF é a taxa de inflação, apurada por um índice de preço. Então aqui tem uma formulação de uma fórmula por Fischer, que vai nos ajudar a calcular a taxa efetiva. Por exemplo, qual a taxa efetiva de uma aplicação financeira que paga ao aplicador uma remuneração de 6% ao ano, a mais a variação do IPCA, que se estima de ordem de 5% no período. Então, a taxa efetiva aqui vai ser o que? 1 mais 0,06 vezes 1 mais 0,05 menos 1 vezes 100, que vai dar um total de 11,30% ao ano. Então pode usar essa fórmula de Fischer para estar calculando a taxa efetiva. E a taxa real, é a taxa efetiva corrigida pela taxa inflacionária do período da operação, podendo ser inclusive negativo. A taxa real de uma aplicação financeira é sempre menor que a diferença entre as taxas de rendimento bruto e a taxa de inflação. Essa taxa real é a taxa de juros que mede a remuneração do capital em moeda constante, isto é, após retirados os efeitos da inflação. A utilização das taxas reais do mercado financeiro permite que se apure os ganhos ou perdas a valores constantes. Então vamos ter aqui a dedução da taxa real a partir da expressão de Fischer. Aqui, ó, R igual a 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais o INF menos 1 vezes 100. Então vamos, por exemplo, aqui, um CDB pagou uma taxa efetiva de juros de 2,2% em determinado mês. Sabendo que a inflação no período atingiu a 0,9%, determinar a rentabilidade real oferecida por esse título. Vou pegar aqui a taxa real, que o EF é 2,2%, o INF, inflação 0,9%, substituindo aqui 1 mais 0,022 sobre 1 mais 0,009 menos 1 vezes 100, que vai nos dar um total de 1,29 de taxa real. Então o ganho real do aplicador foi de 1,29% acima da inflação no período. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso, e bons estudos para vocês. Obrigado.